Olá, galera, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Rosimeire Guedes, a tutora de vocês de língua portuguesa. E hoje nós iremos abordar o gênero textual verbete de enciclopédia. O que é um verbete? O que é uma enciclopédia? Em que cenário a gente utiliza? Como é que ele aparece? Ele é digital? Ele é físico? Como é que funciona? Qual é a diferença entre verbete de enciclopédia e verbete de dicionário? Nós abordaremos nessa aula o conceito do gênero, a diferença, onde é encontrado e qual a importância desse gênero na vida da gente. Antes de iniciarmos o estudo do conceito, da diferença e da importância do gênero na nossa vida enquanto estudante, eu coloquei aqui algumas tempestades de ideias para que a gente possa fazer uma reflexão em cima do gênero textual. Então, eu pergunto a vocês, se você fosse um pesquisador, que materiais utilizaria para se informar a respeito do que nos cerca, em relação aos animais, o significado de palavras, em relação a algum conteúdo histórico, em relação a alguma espécie de animal ou de vegetal, qual meio você utilizaria para fazer essa pesquisa? Você costuma buscar informações em enciclopédias? Você já teve contato com enciclopédia? Você sabe o que é uma enciclopédia? E verbete. O que é um verbete? Então, pessoal, enciclopédia é um conjunto de textos, né, que contém informações de várias naturezas, certo? E o verbete, o que é o verbete? O verbete é um conjunto de significados e explicação sobre alguma coisa. Enquanto a enciclopédia é um conjunto de textos, né, que tem nele informações sobre assuntos diversos, o verbete é o conjunto de significados e explicações sobre alguma palavra. Então, uniu-se os dois, né, formando o verbete de enciclopédia, onde nós teremos o significado, né, não significado gramatical, mas explicações sobre determinado assunto, sobre determinada espécie, que, no caso, você queira pesquisar. O verbete enciclopédico, né, nós temos ele tanto digital como físico. O mais conhecido verbete enciclopédico que nós temos é o Wikipédia, né? O Wikipédia, ele é o mais conhecido, você coloca lá no Google, né, o que você quiser e você tem um acesso às informações em tempo real. As enciclopédias, que são aqueles livros, né, o conjunto de muitos textos reunidos, o material físico ainda existe. Nós temos as bibliotecas, que mesmo tendo acesso, né, às tecnologias que favorecem e facilita muito a pesquisa de quem vai, né, fazer alguma pesquisa em relação a determinado estudo, mas a biblioteca ainda é considerado um local muito bacana de se pesquisar o material físico também. Até porque algumas pessoas consideram o Wikipédia, né, uma enciclopédia muito restrita. As informações, elas não, segundo alguns pesquisadores, eles consideram o Wikipédia como muito resumido. As informações são restritas. Não é como a enciclopédia física, né? Até tem outras enciclopédias digitais que você pode pesquisar. Então, vamos lá. O verbete enciclopédico é um gênero textual de natureza expositiva, né? Ele tem a intenção de expor, encontrado, como o nome já diz, em enciclopédias. Elas são organizadas em verbetes. O que é o verbete? Conjunto de significados e explicações sobre alguma palavra, que tem o objetivo de apresentar definições, informações sobre um determinado assunto, utilizando linguagem objetiva e impessoal, é organizado em ordem alfabética, né, nós sabemos disso. Podem conter gráficos, ilustrações, subdivisões para completar as informações. Atualmente, há mais uso das enciclopédias virtuais, sendo a Wikipédia a mais conhecida, como eu já falei para vocês.
Ainda existem, né, enciclopédias com diversos, né, campos do estudo, do campo da medicina, do campo do direito, campo da pedagogia, da filosofia. Só que usa-se mais as enciclopédias virtuais, tendo em vista o advento, né, e o avanço da tecnologia. A enciclopédia, né, o verbete enciclopédico é colaborativo, né, ou seja, todos podem editar e fornecer o conteúdo, criando, modificando o verbete, tornando assim um texto dinâmico. A leitura em um verbete enciclopédico impresso e virtual também muda, uma vez que virtualmente ela não é linear e os hipertextos permitem que o leitor opte por diferentes caminhos e textos aprofundados pelo tema. Certo? Então, aqui nós temos o exemplo, né, o que seria um verbete enciclopédico, onde a gente encontra qual é a diferença do verbete da enciclopédia física, né, para o virtual. É a questão da linearidade, né, dos hipertextos, que vai permitir que o leitor opte por diferentes caminhos e textos e aprofundamentos sobre o tema. Certo? Como é estruturado esse verbete? Como é que ele é? As partes dele. Então, ele é estruturado em entrada e corpo do verbete. O que é a entrada? A entrada é uma palavra que fica em destaque, né? Aquela palavra que fica geralmente ou em negrito, em cor diferente, no alto do verbete, às vezes em negrito, em cor ou em fonte diferente. Então, o verbete, a entrada é aquela parte que fica em destaque, né, em negrito ou em cor diferente. E o corpo do texto é onde tem as informações, as definições, os exemplos pertinentes ao assunto. Nós temos o verbete enciclopédico e o verbete dicionário, que claro que tem uma grande diferença. O que é o verbete enciclopédico? No verbete enciclopédico eu não tenho informação gramatical, eu só tenho informação a respeito do objeto que você vai pesquisar, mas não significado em relação à classe gramatical, se a palavra é substantivo ou não. Nós não temos essa definição gramatical aí no verbete enciclopédico. E no verbete de dicionário, apresenta uma palavra, entrada e vários significados para a mesma palavra, ou seja, no verbete de dicionário, você terá vários significados para aquela mesma palavra. Já no verbete enciclopédico, não, você apresenta apenas um significado, uma definição, que na verdade não é um significado gramatical, é uma definição do que seria aquele elemento pesquisado e apenas uma definição para cada palavra, para cada objeto pesquisado, que é a diferença entre o verbete enciclopédico e dicionário. Que no verbete enciclopédico, né, não tem informação gramatical e só tem apenas uma informação sobre o objeto pesquisado. E o verbete de dicionário, além de ter todas as informações gramaticais, ele apresenta várias definições sobre aquela mesma palavra. Nós temos o exemplo aqui, pessoal, do verbete enciclopédico, né? Nós temos aqui a imagem, no caso alguém vai pesquisar sobre a onça pintada. Aí nós temos aqui o nome científico dela, a classe, a ordem, a família. Percebam que essas partes aqui, né, é a entrada, ó, essa parte em cor diferente, certo? E essa outra parte aqui é o corpo do verbete, que são as informações, as características dela, o habitat, né? Percebam que há todas as informações sobre essa espécie aqui de onça pintada, a questão de se está em extinção ou não, o habitat natural, quais os hábitos que ela tem. Então, no verbete enciclopédico, tem todas essas informações. Vejamos aqui agora um verbete de dicionário, né? Nós temos uma palavra, atividade, não aparece, né, a imagem, não aparece a separação da palavra, a classe de palavras, vários significados da palavra atividade, né? Vem de ativo, faculdade de exercer a ação, ocupação, profissão. Então, perceba que eu tenho várias definições
e informações gramaticais no verbete de dicionário. E no enciclopédico não, eu tenho informações sobre o objeto pesquisado, porém uma única informação mais detalhada, sobre nome, classe, ordem, família, hábitos, né, e até se o animal encontra-se em extinção ou não. Então, essa é a nossa discussão, né, sobre esse gênero textual, verbete de enciclopédia. Eu espero que vocês tenham aprendido, né, tenham esclarecido as dúvidas que possivelmente irão surgir e que vocês exercitem a atividade proposta pelo professor e qualquer dúvida clica na aula novamente, vê as definições, que a aula estará agendada na plataforma de vocês. Tá certo? Então, um forte abraço e até a próxima aula.